Ainda em pé, irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículos 36. João 8, 36. O tema da mensagem de hoje é livres em Cristo. João 8, 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler juntos? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ore por alguns segundos pedindo para o Senhor falar ao seu coração, porque aqui está um vaso imperfeito, rachado, quebrantado, um vaso de barro, que o Senhor possa, assim mesmo, usar-nos para que você ouça a voz de Deus nesta noite, a voz do Espírito Santo. Peça ao Senhor que Ele fale, que aquiete o coração, que Ele torne sensível, que Ele ilumine os olhos para ver e ouvir a sua palavra. Deus querido, nós estamos diante de Ti, desejosos de Te ouvir, desejosos de ser ministrados por Ti, advertidos, orientados, e queremos Te dar toda a atenção que o Teu Espírito Santo merece. Que o Senhor possa falar-nos no mais profundo do nosso ser, e que saiamos daqui com alguma verdade da Tua palavra viva e queimando em nossos corações. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se. Meus irmãos, eu gostaria de completar algumas informações aqui, notadamente sobre o alvo alcançado, lembrando aos irmãos que em todas as nossas campanhas, a metade do que você oferta para missões fica para o projeto Jesus Transforma. Foi a forma que a igreja encontrou de fazer jus às enormes demandas financeiras desse investimento do projeto Jesus Transforma. O coral hoje, vocês estão vendo apenas 4 ou 6 irmãos aqui do projeto, do coral hoje está cantando uma das nossas igrejas, que é a Igreja Batista Comunitária, está lá apresentando, louvando ao Senhor. Então isso é muito interessante e tem sido uma bênção. Sempre que você oferta para missões, a metade fica para o projeto. E é muito interessante também que a gente está fazendo 5 anos com esse projeto, esse ano, no mesmo dia de aniversário da igreja, dia 24, a igreja completa 45 anos e o projeto completa 5 anos. E nós estamos percebendo com muita alegria que a cidade já está tomando conhecimento. Nós fazemos divulgação zero, não procuramos mídia, nada disso. Aos poucos as pessoas vão conhecendo. Na área da saúde, porque muitos ficam doentes, quarta-feira mesmo vai ter uma cirurgia de um dos alunos, uma cirurgia com um grau de risco relativamente significativo, mas graças a Deus, Maurício conseguiu marcar ali no Oswaldo Cruz a cirurgia deste aluno. Então, na área da saúde, o projeto já é bem conhecido. Tudo que os irmãos puderem ajudar, é só procurar os nossos líderes e perguntar como podem ajudar, não é? Médicos, enfermeiros, etc, etc. Também, ontem, um projeto foi convidado para participar como torcida de um jogo de futebol, aqui, oficial mesmo, no estádio. E achei interessante que eu perguntei quem está convidando. Eles falaram que é o presidente de um dos times, eu não estou ainda com a informação completa, que conheceu o projeto e está querendo participar mais e tal. Então, isso são coisas que vão nos trazendo alegria e vendo que o Senhor mesmo promove para a sua glória, levanta a ajuda, que o projeto está crescendo, né? São mais de 30 homens lá hoje. Então, como disse o pastor Fernando, para uma igreja só é pesado, mas Deus tem feito de tal maneira que nós não estamos sentindo o peso, né, irmãos? Eu creio isso, nós não estamos sentindo o peso, tudo tem sido feito. Com relação ao meu compromisso das Havaianas, no próximo culto em que eu estiver com os irmãos, eu estarei cumprindo esse voto, tá? Então, irmãos, o próximo culto, não vai ser necessariamente o de domingo, o próximo culto que eu estiver com os irmãos, tá bom? Então, provavelmente vai ser numa quarta-feira, porque
Essa semana eu vou para a Convenção Batista Brasileira, e quando eu chegar, o próximo culto é uma quarta-feira, então os irmãos podem vir, quiserem ver um espetáculo dantesco, podem vir. Então, nós vamos meditar hoje, meus irmãos, sobre um dos valores mais preciosos da nossa vida, que é a liberdade. É um conceito muito pouco entendido e não é simples de explicar o que é liberdade, porque nós confundimos liberdade com muitas outras coisas. Confundimos liberdade, por exemplo, com libertinagem, que é a ideia de fazer aquilo que nos der na telha, aquilo que a gente quiser. Liberdade não é fazer o que nós queremos, mas traz consigo responsabilidade, que é a capacidade de responder pelos atos, a capacidade de, inclusive, sermos disciplinados e punidos. Num país livre, há muitas leis. Se você for visitar um país de grande histórico democrático, você vai ler que existem muitas leis lá que aqui a gente nem pensa. Uma professora conhecida nossa foi multada nos Estados Unidos porque estava atravessando a rua fora da faixa. Ela falou, mas não vinha carro nenhum. E o guarda disse, a lei não diz se vier carro. A lei diz, atravesse na faixa. Então, o país que tem uma das maiores histórias democráticas do mundo, quaisquer que sejam as críticas que se tem à sua forma de governo, mas é um país com leis, muitas leis restritivas. Então, liberdade traz consigo, não a ideia de fazer qualquer coisa, mas a ideia de ser responsivo, de ser responsável. Agora, liberdade é também uma sensação. Muitas pessoas confundem, ninguém manda em mim. É aquela sensação de que eu não respondo para ninguém, de que ninguém pode determinar ou aconselhar ou mesmo direcionar qualquer tipo de atitude minha. Por isso que eu achei interessante esta adjetivação da liberdade em João 8,36. Essa é uma das palavras de Cristo que a gente está se reportando hoje. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existem liberdades que são liberdades entre aspas, não são verdadeiras, não são genuínas. Interessante que ao dizer esta palavra, com certeza Cristo estava querendo trazer à mente dos seus ouvintes, e eu creio que ele mesmo tinha em sua mente algo que era comum naqueles dias em que Jesus viveu, que era o mercado dos escravos. O mercado dos escravos era uma feira de gente. Lá em Acari, no Rio de Janeiro, tinha uma feira de produtos roubados. E as pessoas iam comprar produtos roubados nessa feira, e durante muito tempo funcionou quase assim que livremente, sem fiscalização, sem nada. Aí botaram um nome nessa feira, e essa feira era conhecida de todos, Roubalto, o nome da feira. Era produtos roubados, produtos automobilísticos. E muita gente comprava um produto roubado, e quando ia para casa era roubado. Antes de sair da feira, chega lá, era roubado. Nesse tempo de Jesus, não tinha ainda veículos, não tinha roubo automotivo, mas tinha a escravização. Cerca de 60% dos seres humanos, dos habitantes das cidades daquela época eram escravos, e eles eram produtos, eram propriedades. Então as pessoas que tinham escravos, elas iam para o mercado expor a sua mercadoria. E eles iam agrilhoados, algemados, não com algemas como nós conhecemos hoje, mas amarrados, atados, como animais mesmo. E eram colocados ali, às vezes entablados, para que pudessem ser vistos. E as pessoas olhavam aqueles homens, e às vezes também mulheres, e até crianças, como quem olha um animal, pelos dentes, pelos músculos, pela a força, pela saúde, etc, etc, etc. Então, o preço variava muito. E os melhores escravos eram muito caros. Eles não eram baratos. Então, isso
com certeza estava na mente do Senhor Jesus, quando ele dá essa palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque quando alguém comprava um escravo, ele deixava de ser escravo do vendedor e passava a ser escravo do comprador. Ele não perdia a condição de escravidão. Mas Cristo vai nos mostrar que ele está falando de um outro tipo de escravidão. Não a escravidão que era vista nos mercados, mas a escravidão que mesmo homens livres, mesmo os homens e mulheres que têm o direito de ir e vir, experimentam dia após dia a sensação de não ser livre, a constatação de que eles na verdade não usufruem de uma liberdade verdadeira. As pessoas percebem isso, as pessoas sabem quando são livres e elas percebem quando não são livres. E o que Jesus estava falando era de uma escravidão muito mais permanente, muito mais profunda do que a escravidão física, a escravidão social. Ele estava falando da escravidão espiritual. E eu tenho certeza que os ouvintes de Jesus também lembravam de uma outra palavra que está no Salmo 49, versículo 8, não está ali, e olhando para Jesus, pensaram como ele pretende fazer isso. E o Salmo 49, versículo 8 diz que o resgate de uma alma é muito caro, não tem preço, não há pagamento que a livre. Essas palavras, elas antecipam a ideia de que o resgate de uma vida humana, de um coração humano, de uma alma humana, era algo inalcançável para outro ser humano. Então, quando Jesus disse: o Filho vos resgatar, verdadeiramente sereis livres, ele está provocando um nó teológico na mente, no coração daquelas pessoas. E então, meus irmãos, a gente vai olhar o contexto dessa palavra de Jesus. Qual foi o contexto que ele disse isso? Ele disse isso, você está com a sua Bíblia aberta em João 8, veja aí se há alguém sem Bíblia, porque os textos de João capítulo 8 não vão mais aparecer aí só no final da mensagem, então estarão só apontados. Esse contexto é o contexto daquela mulher que nós falamos recentemente, que foi pega em adultério e foi trazida a Jesus para ser punida conforme a lei. A lei, para quem fosse pego em adultério, é que fosse morta a pessoa fosse morta por apedrejamento. Porém, a lei não dizia que a mulher seria morta. A mulher dizia que o homem ou a mulher que fosse pegos em flagrante adultério seriam apedrejados, deveriam ser apedrejados. Óbvio, isso tem um contexto social, isso tem um contexto civilizatório, não tem como a gente discutir essa lei. No entanto, a lei era para ambos os sexos. Os caras levaram apenas a mulher. E diz o texto que lançaram a mulher por terra e perguntaram a Jesus para lhe provar: esta mulher foi pega em adultério, e a lei diz que quem for pego em adultério deve ser morto. E tu, o que dizes? Isso era um teste terrível, porque eles sabiam que a tendência de Jesus seria, por misericórdia, tentar livrar aquela mulher do apedrejamento. Então, se Jesus fizesse isso, dissesse que ela não deveria ser apedrejada, Jesus estaria infringindo a lei de Moisés e era digno de réu do sinédrio. Se Jesus dissesse: pode apedrejar, eu apedrejo junto com vocês, Jesus estaria infringindo uma lei romana que dizia que ninguém pode impor pena de morte a não ser o Estado romano, que era sob quem Israel estava. Então, qualquer resposta que Jesus desse seria ele incorreria num delito e seria condenável. E esta atitude de Jesus, a reação de Jesus com essa mulher, o diálogo de Jesus com esses homens, nos traz exatamente a ação libertadora de Cristo que serve para nós até hoje.
Ele fala daqui de 4 algemas, 4 grilhões que precisam ser quebrados para que nós possamos verdadeiramente ser livres, ter liberdade espiritual, liberdade interior, liberdade da alma, do coração, para que, tendo essa liberdade, sejamos livres mesmo estando presos. Como Paulo esteve preso, como muitos outros servos de Deus estiveram presos, mas eram livres em Cristo, porque os grilhões espirituais não existiam mais. Quais são essas algemas que foram quebradas e que precisam ser quebradas ainda hoje? A primeira algema, me acompanhe, vá junto comigo, é a algema da presunção. Esta é uma das mais terríveis algemas e grilhões que nos prendem e nos impedem de pedir ajuda e de ser ajudados para alcançar a liberdade. Versos 7 a 9 de João 8, está aí na sua Bíblia. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu fui procurar o significado dessa palavra redarguidos e achei muito interessante que redarguir é arguir de volta, questionar o raciocínio que foi entregue. E diz o texto que quando aqueles homens colocaram aquela obviedade diante de Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Ela está em pecado. E o pecado dela, a punição é pena de morte. E aí, você não vai dizer nada? Porque eles já tinham falado. E Jesus se pôs na mesma posição da mulher. A mulher estava jogada ao chão, ele se abaixou e começou a escrever, sem dizer-lhe palavra. Há muitos pensamentos, muitas elucubrações. O que Jesus estava escrevendo? Por que ele fez isso? O que será que estava sendo colocado ali naquela terra? Eu penso não só no que Jesus estava escrevendo, mas eu penso no porquê ele se abaixou. Ele escreveu, ele não se abaixou para se escrever. Para mim, ele escreveu porque se abaixou. E para mim, Jesus se abaixou porque ele queria se colocar na posição da mulher. Porque a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. A mulher estava jogada ao chão. Jesus não quis ficar à altura daqueles homens, mas ele colocou-se à altura da mulher, se abaixou próximo a ela e começou a escrever qualquer coisa no chão. Mas aqueles homens passam para nós a lição de uma coisa terrível que está no coração de todo ser humano, que é a presunção. O que é a presunção? É a ideia de que nós temos justiça própria. É a ideia de que nós podemos ser algozes do pecado do outro, juízes do pecado do outro. Por isso Jesus responde de uma forma espetacular. Ele diz: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Aquele de vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Conforme a palavra de Jesus, ele não estava se referindo necessariamente a qualquer pecado, mas ele podia estar referindo-se especificamente ao pecado de adultério mesmo. Porque segundo a palavra de Jesus, ele tinha dito já para aquelas pessoas, ou diria mais na frente: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher, já é adúltero na sua alma, no seu coração, já adulterou com ela. Então, nesse conceito subjetivo, interior de Jesus sobre o adultério, todos ali eram adúlteros. Todos ali não estavam em posição de julgar aquela mulher, em condição de julgar aquela mulher. Então, meus irmãos, quando Jesus quer salvar alguém, saiba disso. Provavelmente ele vai quebrar a sua presunção de justiça própria. Se tem uma coisa que o crente sabe e tem consciência, é que ele é miserável pecador.
A pessoa que não é crente, a pessoa que não segue a Jesus, muitas vezes não tem outro motivo senão a sensação de que ele não precisa ser salvo. A sensação de que ele não precisa ser livre ou liberto. Isso é uma presunção que vem com a alma da gente, que vem emprenhado, nosso coração vem emprenhado disso. E precisa ser quebrado. Quem não se humilhar diante do Senhor e não reconhecer o seu pecado, jamais alcançará salvação alguma, porque estará baseando a sua salvação na presunção de autojustiça. E a Bíblia diz, pois, que nós somos justificados pela fé, né? Em Romanos capítulo 5 diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira algema a ser quebrada é a presunção. A presunção, os homens presunçosos, as pessoas presunçosas, elas passam a ideia de umas pessoas altivas, pessoas capazes por si próprias. No entanto, elas estão perdidas exatamente por não conseguirem enxergar a sua própria situação. Segunda algema, que vai ser quebrada, e precisa ser quebrada para que sejamos livres, é a algema da condenação. João capítulo 8, versos 10 e 11, a parte A. Algemas da condenação. Diz assim esse texto, e endireitando-se Jesus, ficou em pé de novo, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Nem eu também te condeno. Meus irmãos, a condenação do pecado, ela tem dois aspectos que eu quero frisar aqui. Primeiro, é o aspecto da justiça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se for praticada justiça, e se for efetuada justiça sobre o nosso pecado, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O segundo aspecto da condenação é a ideia daquilo que foi colocado sobre aquela mulher. É a condenação que veio sobre ela, a condenação social, a condenação humana, a condenação daquele grupo que queria impor sobre ela a pena que lhe estava destinada. Jesus aqui faz a mediação entre as duas. Ele manda embora aqueles homens presunçosos que queriam condená-la, e ele diz, ninguém te condenou, nem eu também te condeno. E ele coloca diante da mulher a possibilidade de livramento da condenação justa. A condenação dos homens era injusta, era presunçosa, era hipócrita, mas havia uma condenação que era justa, que era a condenação que vem da santidade de Deus, que não pode relevar pecados, e não podendo relevar pecados, ele enviou o seu filho, feito da forma de homem, tomando a forma humana, e ele se fez pecado por nós. Por isso Jesus pôde dizer, nem eu também te condeno. Ele tira daquela mulher um peso, que é aquilo que tem tornado homens e mulheres que se dizem livres numa vida infernal, numa vida sem sentido, porque eles estão debaixo de uma condenação, eles se sentem condenados, condenam a si mesmos, se sentem condenados pela sociedade, pela sua consciência e pela sociedade, e sabem que merecem a condenação que a lei de Deus lhes reserva. A lei está válida, e todos os que não forem cobertos pela palavra de Jesus, que diz, nem eu também te condeno, estarão sendo julgados pela lei. Quem não estiver debaixo da palavra de defesa do advogado de nossas almas, que é Cristo, estará debaixo da palavra de acusação, da justa palavra de acusação da lei. Abra sua Bíblia aí em João mesmo, capítulo 3, na verdade não precisa abrir, esse texto está ali, João 3, 18 e 19, continue lá no capítulo 8, e olha aqui comigo no painel, no PowerPoint, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho
do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Meus irmãos, esse versículo 18 é terrivelmente verdadeiro e deve nos causar uma reflexão profunda. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que não crê? Como assim? Como é que funciona isso? As pessoas confundem crer com acreditar na existência de Jesus. As pessoas confundem crer com admitir que Jesus veio, morreu na cruz e passou realmente tudo que ele passou e que nós vemos aí tantas vezes na Bíblia, nos filmes, etc. Mas a palavra crer aqui tem um significado que está ligado à fidelidade. A palavra é pistel em grego, é a mesma palavra para fé e fidelidade. É uma palavra só, significa seguir, significa confiar, significa ter nele o seu referencial de vida, ter o seu nome, o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador, confessar isso diante dos homens. Então, quando nós cremos dessa maneira e quando assim vivemos, como estabelecemos essa forma de vida em nosso coração, recebendo Jesus, a Bíblia diz que não há condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a consequência, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A lei é o referencial para todos nós. Aí quando nós entregamos nosso coração a Cristo, a condenação da lei que deveria vir para nós atinge a Cristo lá na cruz. A condenação de morte, a condenação de separação eterna que deveria nos atingir, ou que está sobre nós, passa a atingir e a estar sobre Jesus na cruz do Calvário, no momento em que ele se entrega por nós. E nós, até a sua volta, temos essa oportunidade magnífica de sair debaixo da condenação justa da lei e entrar debaixo da proteção salvífica de Cristo Jesus. Aquele que nele crê não será condenado. Terceira algema da escravidão, que precisa ser quebrada, é a escravidão, a gema da escravidão. João capítulo 8, versículo 11, parte B, onde Jesus diz para a mulher: vá e não peques mais. Veja, Jesus não diz apenas, eu também não te condeno. Jesus não está dizendo, tudo bem, você adulterou, mas eu não te condeno. Aqueles homens não puderam te condenar, porque é todo mundo pecador mesmo, você também pecou, está todo mundo pecando, está tudo bem, não tem jeito. Não, ele diz, vá e não peques mais. Vá e faça e viva de uma maneira diferente da qual você viveu até agora. Comece uma nova vida. Eu não te condeno, mas eu vejo que há arrependimento em você. Vá e não peques mais. O Senhor está falando conosco nessa noite, que se o Senhor disse para nós que não nos condena, Ele também disse para nós sermos aquelas pessoas que, recebendo a palavra de salvação, também absorver o compromisso de santificação. O compromisso de lutar contra o pecado, o compromisso de procurar viver uma vida digna da salvação que nos alcançou, porque o pecado produz escravidão. E lembra que nós fomos comprados por alto preço, e a liberdade que o pecado promete é uma liberdade que gera um ciclo vicioso de escravidão. Há um outro texto que eu quero que você me acompanhe aqui no PowerPoint, que diz... É 2 Pedro 2,19, que diz o seguinte: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos ou escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, meus irmãos, isso aqui diz respeito ao fato de que o mesmo Senhor que diz, nem eu te condeno, você pode ter certeza disso. Você confiou em Cristo, você entregou seu coração a Jesus, você quebrou a sua presunção e disse, é verdade, eu sou pecador, eu não posso salvar a mim mesmo, nem por religião, nem por boas obras, nem por atos de caridade, nada disso vai me salvar eternamente, somente a obra de Cristo na cruz. Eu reconheço isso, meu Senhor, entra no meu coração. Você disse isso, você ouviu ou vai ouvir a palavra, eu não te condeno.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas todos os que ouviram essa palavra, todos os que creem nessa palavra e vivem cheios de esperança por causa dela, sabem que esse mesmo Jesus também disse: vá e não peques mais. Aí as pessoas ficam perguntando muitas vezes para mim: pastor, isso é pecado? Pastor, aquilo é pecado? Aquilo outro é pecado? Eu falei: meus irmãos, toda vez que a gente está querendo perguntar ou saber se alguma coisa é pecado, é porque a gente quer saber o quão perto daquilo a gente pode andar, não é? Eu nunca respondo a essa pergunta. Eu peço para a pessoa ler Romanos capítulo 14, o versículo final de Romanos capítulo 14 diz assim: tudo que não é de fé é pecado. Porque às vezes uma coisa boa, por exemplo, trabalhar é pecado? É claro que trabalhar não é pecado. Uma definição maravilhosa de trabalho que eu vi outro dia aí atrás é que trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Deus dividiu isso com a gente. Se a gente faz bem o nosso trabalho, nós cooperamos com Deus para colocar ordem no caos. No entanto, o teu trabalho pode se tornar um ídolo. O seu trabalho pode se tornar um concorrente da sua vida com Deus, da sua vida com a sua família, do tempo que você tem para o seu filho. Então, veja, às vezes aquilo que não é em si mesmo mal e aquilo que não é em si mesmo pecado, acaba se tornando um pecado, porque a definição mais simples de pecado na Bíblia é tudo aquilo que não promove a fé. E fé tem a ver com relacionamento com Deus. Tudo que não é de fé é pecado. Então, por exemplo, se meu namoro não promove a minha fé, ele se tornou um ídolo, ele se tornou um pecado na minha vida. Se o meu casamento não promove, eu preciso arrumar essa coisa, não é acabar com o casamento, mas reorganizar meu casamento de tal forma que ele deixe de ser um empecilho entre mim e Deus. Porque tem pessoas que idolatram o seu cônjuge, não amam, idolatram. É difícil. Você amar o seu cônjuge é certo, você idolatrar o seu cônjuge é doentio. Você tem que saber o discernimento. Então, meus irmãos, estou falando para vocês um conceito de pecado que vai muito além da categoria da sua prática. Isso é pecado ou não é pecado? Uma coisa boa pode se tornar um pecado na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma coisa boa pode se tornar um pecado, porque a partir do momento que não promove a fé, tudo que não é de fé é pecado, eu estarei incorrendo numa necessidade de rever aquilo na minha vida, porque é desse jeito que funciona, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Jesus comprou a nossa vida, comprou o nosso coração por alto preço, preço de sangue, para que nós pudéssemos ser servos apenas dele. Então, qualquer coisa que seja Senhor, esteja tomando o lugar do Senhor na sua vida, por exemplo, riqueza é pecado? Ser rico é pecado? É claro que não é pecado. É claro que não é pecado, mas o dinheiro é um excelente servo e um péssimo senhor. Eu conheço muitas pessoas que destruíram a sua vida e destruíram a vida de outras pessoas por causa do dinheiro. O poder é pecado? É claro que o poder não é pecado. Deus precisa que alguém tenha poder, que algumas pessoas tenham poder para fazer algumas coisas. Mas você pode fazer um mau uso do poder e aquilo se tornar um pecado na sua vida, e aquilo atingir outras pessoas e afastar você de Deus. Deus quer quebrar a escravidão. Porque a única escravidão que nos torna livres é a escravidão a Cristo Jesus, sendo servos daquele único que pode nos tornar verdadeiramente livres. Em quarto lugar, a quarta algema que o Senhor precisa quebrar, a primeira foi a algema da presunção, não é isso? A segunda foi a algema da condenação. A terceira, da algema da escravidão. E agora, as algemas da escuridão. Essas algemas eu chamo de cegueira espiritual. São as fortalezas espirituais que são montadas em nossas mentes e em nossos corações e nos impedem de ver, de enxergar, de entender, de compreender a proposta do Evangelho, para que nós permaneçamos nas trevas. O versículo 12 diz: falou-lhes
agora já tinha sido resolvido o caso da mulher, a situação teve continuidade, o texto diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele trabalha no nosso coração para quebrar essas algemas. Primeiro a algema da presunção, a algema da condenação, a algema da escravidão, e agora, isso tudo concomitantemente, ao mesmo tempo, não há aqui uma ordem, e agora estamos falando da algema da escuridão. Talvez a primeira algema que Jesus precisa pregar seja esta, porque às vezes nós somos presunçosos e não sabemos que somos presunçosos. Nós somos orgulhosos e a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína e não nos damos conta que somos presunçosos. Então é preciso que haja uma quebra de uma fortaleza, uma quebra conceitual, algo que nos impede de enxergar os nossos pecados, a nossa miserabilidade, algo que nos impede de ver a luz e nos impede, portanto, de nos aproximar de Deus e de pedir ajuda. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Você sabe que Deus fez os homens, seres humanos, para buscá-los, né? Eu já falei aqui o significado da palavra traduzida por homem. Quem lembra como que é homem em hebraico? Alguém lembra ainda? Ish. E mulher, Ishá, lembra? E o significado é aquele que olha para o alto. Deus criou o homem com essa diretiva, com essa sede, com essa necessidade. Não importa em qual tribo você vá, não importa quão remota ela seja, você vai encontrar uma expressão religiosa naquela tribo, naqueles lugares. Só que porque os homens não enxergam a luz de Deus, porque eles estão nas trevas, então eles criam atalhos tortuosos, criam, para suprir esse vazio, essa necessidade de Deus, criam religiões terríveis. Outro dia eu estava vendo, eu tenho uma coleção de CD que me foi presenteada, CDs ou DVDs, me foi presenteada pelo irmão Antônio Lúcio, chama Religiões do Mundo, Religiões Mundiais, e mostra, meus irmãos, alguns rituais religiosos terríveis, coisas assim, umas atrocidades impensáveis. Você sabe que os amorreus, por exemplo, que Deus mandou exterminar, os amorreus, os jebuseus, qualquer um desses povos, eles tinham um Deus que era um forno, era uma estátua com os braços assim, e o tórax dele era oco, botavam madeira ali, botavam fogo na madeira, e os braços daquele Deus ficavam incandescentes, e os chefes tribais, os sacerdotes tribais, escolhiam algumas crianças para serem sacrificadas. Chamava-se Deus, esse Deus, o nome dele era Moloque. As crianças eram colocadas ali e eram cozidas naquele negócio, e isso acontecia muito. Estava falando ontem sobre o filme chamado Apocalipto, do Mel Gibson, que mostra os povos nativos da América Central, da América Espanhola, quando os espanhóis, antes dos espanhóis chegarem, seus rituais de sacrifícios, eles caçavam seres humanos e conduziam esses seres humanos para suas pirâmides, seus lugares de sacrifício, e lá eles faziam rituais hediondos, grotescos, sangrentos, cruentos, e em tudo isso em nome de uma espiritualidade, de um apaziguamento, de uma divindade furiosa, de quem não se sabia o que podia esperar. Isso pelo mundo inteiro. Você encontra esse tipo de manifestação, algumas mais sutis, outras mais grotescas. E Atos capítulo 17, 27 diz que Deus criou os homens para que o buscassem, ainda que tateando, se bem que ele não está longe de cada um de nós, mas essa expressão que os homens vão buscar a Deus tateando, implica as trevas espirituais em que eles estão. Existem pessoas que vivem com medo dos maus espíritos, vivem aterrorizadas,
escravizadas, assustadas, porque não conhecem a luz do Evangelho, porque não conhecem o poder do sangue do Cordeiro, do qual aquele que se achegar, o inimigo não tem nem o direito de lhe tocar mais. E quando conhecem esse Cristo, quando passam a enxergá-lo, percebem as bobagens terríveis com as quais estavam envolvidos. Eu gosto da oração que Paulo faz em Efésios capítulo 1, versículo 18. Creio que está no PowerPoint também. E ele diz o seguinte: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Meus irmãos, o Senhor quer nos livrar das trevas espirituais. Eu dei exemplos aqui de rituais grotescos e de atalhos tenebrosos para Deus que o homem inventa. Mas eu posso dar outro tanto de exemplos de religiosidades as mais sutis, travestidas de um cientificismo, de uma sabedoria, de uma filosofia enganosa, tão enganosa que a Bíblia vai chamar de vãs sutilezas, vai chamar de sofismas. O que é um sofisma, minha gente? Um sofisma é uma afirmação inverídica e incorreta, tão parecida com a verdade que é difícil de ser refutada. Para mim, essas são as piores manifestações do vazio de Deus no coração humano. É quando homens inteligentíssimos, de mentes extremamente capazes, criam sistemas que prendem, que encantam, que fascinam as pessoas. Não há sacrifícios grotescos, mas propostas de formação de um crédito com Deus através de caridades, de boas obras ou de coisas assim. Não há um relacionamento com Cristo, no entanto, ele é reconhecido como um grande homem, como um grande profeta, talvez maior do que Maomé, talvez igual a Maomé, mas nunca como Deus, Filho, nunca como Salvador pessoal dos nossos pecados. Mas você vai ler esses sistemas e você vai estudar e você percebe nuances de tremenda inteligência, de tremenda capacidade. Quantos estão presos a esses sistemas religiosos mundiais? Alguns são manifestações mais locais, mais regionais, outros tomaram o mundo todo e prendem as pessoas com medo, com insegurança. Amarram grilhões cuja força, esses grilhões, a força deles está na mentira, na ignorância e no medo. Hoje, o Evangelho está sendo pregado nesta noite e talvez haja alguém aqui que esteja preso a um desses sistemas religiosos, ou esteja preso a uma dessas algemas. E eu quero dizer uma coisa para vocês: enquanto essas 4 algemas, uma delas não for quebrada, não adianta. Uma sustenta a outra. A algema da escuridão sustenta a algema da presunção. Presunção de justiça própria, presunção de religiosidade, presunção de bondade, presunção do que for. A presunção vai nos manter debaixo da escravidão e debaixo da condenação do pecado. Então elas precisam ser quebradas todas. Precisam ser quebradas hoje, para que você seja verdadeiramente livre. Por isso, o versículo bíblico inicial diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É preciso quebrar a algema da presunção. Não, Jesus, se fosse por mim, Jesus não precisaria ter vindo, era só ter vindo para me buscar. Ele não precisaria passar pela cruz, precisaria passar pela cruz. Se fosse por você, só você, se só você tivesse que ser salvo, todo o resto da humanidade fosse se perder, Jesus teria que morrer por você do mesmo jeito que morreu, para que pudesse salvar pessoas de todas as tribos, raças e nações. Você está entendendo isso? Por isso eu digo, foi por mim. Foi por mim. O Senhor me tirou das trevas, me ajudou a enxergar meu pecado. Minha presunção de justiça foi por terra.
me livrou da condenação do pecado. Eu creio nessa palavra que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está me livrando da escravidão do pecado. Sabe por quê? Porque uma coisa é tirar a gente do Egito, outra coisa é tirar o Egito da gente. Levam a vida toda. Eu estou em obras, ainda há áreas da minha vida que precisam ser totalmente entregues ao Senhor, e eu quero convidá-lo a confessar isso, e abrir o seu coração para isso, e dizer: Senhor, não quero que haja nenhuma algema escondida. Será que há alguma algema ainda na minha vida, no meu coração, que eu não percebi? Porque essa que é a tragédia, nem sempre se percebem essas algemas. Outro dia prenderam um rapaz aqui por tentativa de assalto, e apertaram aquelas algemas que puxa, assim, quando puxa não volta mais. E ele sentiu muito no primeiro momento, mas depois o pulso dele foi ficando dormente. E aí a gente perguntou: você está sentindo ainda? Ele falou: não estou sentindo mais. Mas não tinha sido afrouxada, é porque a circulação tinha sido interrompida, e ele não estava sentindo mais. Assim são as algemas do pecado. Nossa vida sem Cristo, chega uma hora que a gente não sente, parece que está tudo normal. Há um livro escrito por um autor protestante muito conhecido, junto com um padre. E nesse livro, esse padre cuida de pessoas com lepra, pessoas no leprosário. E ele um dia fez uma pesquisa nessas pessoas do leprosário, perguntando qual era o sonho delas. Qual era o seu maior sonho? E ele ficou muito curioso com as respostas, porque uma das respostas mais recorrentes entre aqueles muitos pessoas que estavam em tratamento de hanseníase, uma das respostas que mais apareceu foi: eu quero sentir dor. Você sabe que a hanseníase vai produzindo uma insensibilidade, as pessoas se queimam, se machucam e não sentem. Lá no Antigo Testamento o pecado é comparado com lepra. E o pior é que parece mesmo. A gente vai vivendo no pecado e perde a sensibilidade. Então talvez a oração que eu quero convidar a você a fazer comigo nessa noite seja: Pai, me sensibiliza para que eu possa sentir a dor do pecado. Porque quando a gente sente dor, o que a gente procura? Tratamento. Quando a gente sente dor, a gente procura tratamento. Quando a gente não sente, não está doendo. Quero convidar você a abaixar a sua cabeça diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Pai, há em nossos corações um vazio, colocado pelo Senhor mesmo. Foi o Senhor que colocou esse vazio no nosso coração, que é uma necessidade que nós temos de ter relacionamento com a divindade. Mas se nós não formos conduzidos a esta divindade verdadeira e única, nós vamos continuar em nossos atalhos. E eu quero orar nesse instante, interceder. Primeiro, agradecendo porque um dia o Senhor me tirou dos atalhos da religiosidade, da justiça própria, das trevas espirituais nas quais eu estava apalpando para ver se achava Deus. Colocou uma luz no meu caminho chamada Palavra de Deus, onde está escrito: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E lendo essa palavra, meu coração se aqueceu e eu conheci alguém que eu pensava que já conhecia. Eu conheci de perto alguém que eu já tinha ouvido muito falar, mas nunca tinha sentido tão profundamente em meu coração a realidade de Jesus Cristo. Ao ler o Novo Testamento, meu coração ardeu, e um dia eu o entreguei a Ti, e meus olhos se iluminaram, as escamas caíram, e hoje eu sei que não há nenhuma condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Mas eu sei que há também para mim uma ordem de ir em frente e não pecar mais.
E eu sei que o Senhor está trabalhando nisso e vai continuar trabalhando até aquele dia em que eu serei glorificado, e então nunca mais haverá pecado entre nós, pecado nos separando, pecado nos distanciando. E eu quero, Pai, agradecer muito por isso e te pedir que nessa noite o Senhor possa operar esse mesmo milagre na vida de alguém aqui que porventura queira confiar no Senhor, alguém aqui que porventura queira ter certeza que está andando na luz do Evangelho, alguém que porventura perceba que não dá para confiar em religiões, perceba que não dá para confiar em leis e regras humanas, mas que dá para confiar, e que preciso é que confiemos apenas em Cristo Jesus e na sua palavra. E confiando em Ti, que esses grilhões ou essas algemas sejam quebradas, quer as estejamos sentindo, quer não, porque muitos não se sentem pecadores, mas não é que não são, é porque está tão ajustado ao pecado que já não sente mais a sua dor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor exerça pelo Teu Espírito Santo salvação em corações e vidas nessa noite, em nome de Jesus. Muito bem, vamos louvar ao Senhor.